Saudações a todos na paz do Senhor. Pastor Belchior, já estamos para mais uma vez refletirmos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Jovens e Adultos da editora Betel, cujo tema nesse trimestre é Casamento e Família, projetos de Deus para o bem-estar da sociedade. O tema desta aula, que será discorrida em 13 de março de 2016, lição 11, a melhor idade na presença de Deus. A melhor idade na presença de Deus. Texto áureo: também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Josué 15, versículo 10. A verdade aplicada desta lição é: a palavra de Deus alimenta e estimula o respeito aos mais velhos. A palavra de Deus alimenta e estimula o respeito aos mais velhos. Os objetivos desta lição são apresentar exemplos bíblicos de homens usados por Deus em sua velhice, mostrar a importância do idoso para a família, igreja e sociedade, e destacar a necessidade de se compreender o idoso. 3 objetivos muito importantes e fundamentais, de grande valia para os tempos em que vivemos, onde notadamente os nossos idosos são muitas vezes desprezados. E essa lição veio ao encontro a essas situações que vivemos, né? Hoje nós temos inclusive a lei do Estatuto do Idoso, que é regulamentado pela Lei 10.741 de 2003, que é destinada a regular os direitos assegurados pelas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então esse estatuto ele institui vários deveres do idoso. Tais deveres esses que já são de fato preconizados pela Constituição Federal e são ressaltados nesta lei, como os direitos à vida, à saúde, alimentação, moradia, aposentadoria, transporte público gratuito, enfim, tantas outros benefícios que são assegurados aos nossos idosos. Os textos de referência: Josué 14, 9, 10 e 11, esses 3 versículos, que nos diz da seguinte maneira: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pai será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Então essa era a postura, do servo de Deus, após passado tanto tempo na batalha. E nossos idosos, de certa forma, muitas vezes se sentem desvalorizados, se sentem enfraquecidos, com a baixa estima, devido a algumas situações da nossa sociedade, e até mesmo às vezes nas nossas igrejas estão desprezando os nossos idosos, os nossos velhos. É necessário a igreja se conscientizar disso e desenvolver, por que não, atividades direcionadas aos nossos idosos e valorizar os nossos idosos. E nos sugeridos dessa lição, 115, 225 e 231.
Introdução. Caleb se destacou em todas as fases da sua vida. Quando jovem, superou o cativeiro no Egito. Na meia-idade, venceu as dificuldades do deserto e na velhice foi em busca dos seus sonhos. Josué 14, 10 e 11. Então Caleb se destacou, um grande exemplo de que ainda na sua velhice é possível o homem se destacar na sociedade e contribuir para a sua família, para a igreja e para a sua sociedade. Os idosos são exemplos para os jovens. A primeira parte, a palavra de Deus está repleta de exemplos que mostram o quanto os idosos são uma verdadeira bênção para os mais jovens. Então, no primeiro tópico ainda, os subtópicos, uma fé de longo alcance. Essa parte aqui será comentada a respeito da vida de Noé, que da idade de 600 anos, aliás, tinha a idade de 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. A influência na família traz como foco aqui a vida do patriarca Abraão, que obedeceu à voz de Deus, tendo já 75 anos. E influência sobre os irmãos na fé, e a referência sobre José, com 110 anos, né? Ele foi referência também sobre os seus irmãos. Então esses subtópicos têm focos específicos aí e lições importantíssimas. A segunda parte vai nos dizer a Bíblia, a igreja e o idoso. É importante compreender que as Sagradas Escrituras fazem questão de mencionar a idade daqueles que falecem em adiantada velhice, tamanha a sua relevância. Os subtópicos da parte 2, sábios conselhos. Nós vemos na palavra de Deus muitos conselhos, por exemplo, de Paulo a Timóteo, já na sua tenra idade, conselhos através de vários homens que influenciaram gerações diante da palavra de Deus. Conselhos para os idosos, também nos remete aí a questão de Paulo dentro do contexto desta lição, e um ministério específico para os idosos. A igreja possui um grande número de idosos acima de 60 anos, e assim como possui ministério específico para crianças, jovens, adultos, precisa também criar um ministério próprio ou atividades específicas para os idosos. Então tem que ter essa preocupação, como já tenho citado, da igreja em desenvolver um ministério específico para os idosos. 3 níveis de compreensão. Diante de uma realidade cada vez mais frequente, o desafio do ministério com idoso é trabalhar com 3 níveis de compreensão, que são eles: a compreensão para o idoso, trata-se da educação para o envelhecimento, levando a refletir sobre algumas questões específicas da velhice, conscientizar, ou seja, o idoso quanto às realidades da sua idade, né? Como já tenho dito também, para que esses não se sintam desprezados, a gente vê até alguns idosos entrando em depressão. Compreensão do idoso, ou seja, para quem está fora, quebrar paradigma em relação à questão do envelhecimento do idoso, né? Combater intensamente, obviamente, o preconceito com os idosos. E, por fim, a compreensão com o idoso. Nesse estágio é necessário preparar e capacitar aqueles que desejam atuar no ministério com a melhor idade, para que reconheçam, honrem, integrem e envolvam com as demais gerações, certo? Então nós vivemos, obviamente,
e percebemos conflitos de geração, e é importante a igreja ter esse conhecimento e saber a importância do idoso e valorizar realmente os nossos idosos. É preciso entender que a conclusão agora é preciso entender que a contribuição do idoso pode ser valiosíssima no desenvolvimento da família, da igreja, da sociedade. O seu envelhecimento pode ser caracterizado por atitudes produtivas. O que você será quando envelhecer? O que fará quando envelhecer? Então todos têm que ser levados a refletir nessas perguntas, pois ninguém escapa da questão do tempo e da idade. Bom, como eu tenho dito por diversas vezes, esses nossos estudos são bem sucintos, bem breve, cujo objetivo é trazer à luz, né, os tópicos da lição para que você possa buscar, né, estudar com mais afinco esses temas que são propostos. Está aí o questionário, dá uma pausa aí, dá uma analisada, e mais uma vez que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor. E se puder, se inscreva, deixe aí a sua sugestão. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.